começar mais um programa jurídico. No programa de hoje vamos falar sobre direito do trabalho, que é a relação jurídica entre empregado e empregador. Os patamares mínimos do direito social estão postos em nossa Constituição. A normativa trabalhista não pode estar aquém dessa base constitucional, mas pode sempre estar além. Isto significa que qualquer proposta que esteja aquém do mínimo posto em nossa Carta Magna será julgada inconstitucional e será eficácia. É muito importante entendermos quais são as bases de todo o direito do trabalho, que norteiam a sua aplicação. Chamamos essas bases de princípios do direito do trabalho. Princípios, na linguagem jurídica, é a preposição gerais inferidas na cultura e no ordenamento jurídico, que conformam a sua criação, revelação, interpretação e aplicação do direito, segundo Maurício Godinho Delgado, ou seja, são bases gerais que devemos seguir na hora de criar, interpretar e aplicar as leis. Por causa desses princípios, temos alguns direitos trabalhistas básicos assegurados, como o FGTS e o seguro-desemprego. Vale lembrar que é graças a esse sistema que garantimos a eficácia da Justiça do Trabalho, já que esses princípios são usados para dar base a resultados provenientes do mesmo. Podemos dizer que esses princípios têm três funções principais: a instrutiva, a interpretativa e a normativa. A instrutiva tem a função de nortear o legislador para que este proponha leis que estejam alinhadas com os valores pretendidos pelo princípio. A interpretativa, ela auxilia os direitos dos aplicadores, a magistratura no momento de tomar decisões em relação aos processos da Justiça do Trabalho. E a normativa, que os princípios também têm a função integrativa. Isso significa que eles servem para preencher uma suposta lacuna em relação às previstas em leis. Cada ramo do direito tem seu princípio específico, o que torna esse ramo autônomo, apesar de buscarmos sempre a relação consensual entre eles. Com os direitos trabalhistas não seria diferente. Separamos aqui, então, três princípios para explicar melhor entre eles. Estamos aqui com as alunas do 5º período para explicar sobre esses princípios. Vamos falar um pouquinho sobre o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Nós sabemos que este princípio diz respeito à realidade da relação entre empregado e empregador. Caso haja discordância entre a realidade dos fatos e a formalidade dos documentos, a realidade é que deve prevalecer. Gostaria que você nos falasse quais são os objetivos desse princípio. Esse princípio também é conhecido como princípio do contrato-realidade e possui dois objetivos. Primeiro, a proteção do trabalhador e segundo, a exigência de boa-fé. Se tiver uma situação de litígio, este princípio serve como instrumento para a busca da verdade real, a fim de evitar possíveis fraudes na legislação trabalhista e tutelando a confiança da relação de emprego. Por quê? Se existe contrato, se existem documentos assinados, por que existe esse princípio? Ele é importante porque na relação empregado-empregador, o empregador ele pode facilmente, como o empregado é a parte frágil da relação, o empregador pode facilmente coagir esse empregado a fim de que ele assine documentos que não condizem com a realidade. E daí a importância deste princípio. E os fatos os fatos reais são mais importantes do que os documentos escritos, e eles prevalecem. Entendi. E Natália, existem alguns exemplos deste princípio? Bom dia. Existem três exemplos típicos desse princípio. O primeiro é que o trabalhador que trabalha sem a carteira assinada não perde os direitos. O segundo, a anotação incorreta do cartão de ponto, a fim do empregador não pagar horas extras, não vale para nada. Não que não vale para nada, mas, por exemplo, se tiver testemunhas, algumas provas que indicam que ele trabalhou mais do tempo que seria o correto, o empregador é obrigado a pagar as horas extras. E pode haver também um salário maior do que o registrado, a fim de reduzir os impostos por parte do empregador. Entendi. E exceção? Existe alguma exceção dele? Sim, tem uma exceção que é se a realidade dos fatos violar a legislação, o contrato pode ser nulo. Tá ótimo. Agora vamos falar do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Estamos aqui com a Juliana e Canaiane. Juliana, eu gostaria que você nos falasse um breve resumo sobre esse princípio. O que seria o princípio da inalterabilidade contratual lesiva? O princípio da inalterabilidade contratual lesiva é originário do direito civil, pelo princípio geral deste ramo denominado inalterabilidade dos contratos.
Trata-se da expressão pacta sunt servanda, de acordo com a qual os contratos devem ser rigorosamente cumpridos, vez que fazem leis entre as partes. Desta forma, observamos que o princípio da inalterabilidade contratual lesiva impede que ocorra qualquer tipo de mudança no contrato de trabalho, que possa resultar em lesão ou prejuízo ao trabalhador. Parte essa que se encontra mais frágil na relação. Nesse sentido, temos no princípio da inalterabilidade contratual lesiva um grande instrumento de proteção aos direitos do trabalhador e de concretização de um efetivo equilíbrio no campo fático das relações trabalhistas em nosso país, no que toca aos contratos de trabalho e às partes nele envolvidas. Ô Nayane, no nosso ordenamento jurídico já tem jurisprudência favorável a respeito do tema? Sim, Guilherme. Decisões recentes dos tribunais têm demonstrado a efetiva aplicabilidade deste princípio, como é o caso em que o município de Gravataí, no Rio Grande do Sul, alterou unilateralmente a carga horária do contrato de trabalho do seu empregado, sem consultá-lo, tendo sido, em razão disso, condenado ao pagamento de horas extras. A condenação foi imposta pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, e o ministro Aloysio Correia da Veiga votou no sentido de restabelecer a sentença de 1º grau, afirmando que a alteração unilateral, sob o prisma de prestigiar o princípio da legalidade, porque a jornada praticada era inferior à contratada, não legitima a alteração realizada. Ele ainda acrescentou que a jornada reduzida, praticada por 12 anos, agregou-se ao contrato de trabalho e não poderia ser alterada. E a aplicação desse princípio é sempre feita de maneira literal ou uma atenuação em sua aplicação? Então, Guilherme, há uma tendência de atenuação do princípio em sua aplicação, tendo em vista a evolução das relações de trabalho, que acarretam a necessidade de maior dinamismo entre as relações de trabalho, as devidas mudanças das atividades empresariais. Assim, as cortes trabalhistas brasileiras gradativamente estão relativizando a aplicação literal do disposto no artigo 468 da CLT, para enfrentar cada questão à luz do caso concreto. Agora vamos falar um pouquinho sobre o princípio da intangibilidade salarial. Estamos aqui com a Carolina e com a Yara. A Yara, infelizmente, teve um probleminha com a sua voz, então nós vamos conversar mais com a Caroline hoje. Carol, um bom dia para as duas. Carol, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é esse princípio. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Esse princípio trabalhista é o que garante a irredutibilidade salarial, no caso. O princípio da intangibilidade salarial tem como principal objetivo garantir ao trabalhador o direito de perceber a contraprestação a que faz justo por seu trabalho, de maneira estável e segura, não sujeita às oscilações inerentes ao ramo da atividade econômica explorada ou à mera vontade do empregador. Ou seja, uma vez celebrado um contrato entre empregado e empregador, e definindo-se o preço de vencimento, no caso do salário do empregado, esse só pode ser alterado se for por valor superior ao do que algo do que já existe. Para tanto, é importante citar o que dirá a Constituição Federal assegurando o direito ao salário, que no caso é o artigo 7º da Constituição Federal e também na CLT. Nos artigos 5, 459, 462 e 465. E com a aprovação dessas novas leis trabalhistas, tem alguma possibilidade de tentarem modificar este princípio? Então, Guilherme, esse é um assunto meio mais delicado pelo fato de que, ultimamente, com a reforma trabalhista atual que o Brasil vem passando, foi criada e está sendo votada uma nova possibilidade de entre aspas, burlar esse princípio. Depois de diversas análises e estudos de juristas especialistas no assunto, e também pela OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, pode-se perceber que, se aceite se tornar lei, esse texto apresentado pelo deputado Roberto Marinho, do PSDB, basicamente anula na prática alguns direitos constitucionais de determinada importância para a segurança efetiva dos trabalhadores, como principalmente o princípio da intangibilidade salarial. Se o texto referido for aceito, empresas terão a possibilidade de reduzir o salário de todos os empregados para que eles continuem exercendo a mesma atividade que exerciam anteriormente. A Justiça não poderá nem interferir em benefício do empregador se esse texto for aceito. Essa prática, no caso, acontece quando o empregador demite o empregado e recontrata ele, só que dessa vez de uma forma de serviço terceirizado, ou acordando de maneira individual entre cada um.
Além disso, também, o deputado citado também colocou como parte de seu texto mecanismos que eximem as empresas do recolhimento do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que também é a desobrigação da contribuição para a Previdência Social, com a possibilidade da contratação temporária, fazendo com que estes empregados substituam a carteira assinada pela terceirização, mesmo que eles estejam prestando os mesmos serviços à empresa, no caso, antes de serem demitidos. E a proposta modifica mais de 200 dispositivos da CLT brasileira atual, né, e de toda a legislação trabalhista vigente nos dias atuais. Apesar de todos os indícios, estudos e acusações, o deputado Roberto Marinho diz que o projeto, por ele apresentado, não irá retirar ou restringir direitos dos trabalhadores. Só que tantos juristas próprios do assunto quanto a OAB dizem que a médio prazo seria uma situação tanto quanto complicada, porque poderia interferir diretamente no mercado consumidor, porque com a diminuição do salário você diminui o poder de compra das pessoas e isso acaba afetando o mercado consumidor. Então, agradecemos a presença das alunas do 5º período C, matutino aqui da Unifev, agradecemos a audiência de cada um de vocês. Ficamos aqui com mais um programa jurídico. Muito obrigado e até a próxima.